Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui nessa aula. A gente fala hoje sobre gerontologia, tá bom? Pessoal, olha só, quando a gente fala, sobre gerontologia, a gente está falando sim, do cuidado ao idoso, tá? Então a gente está falando sobre idoso. Então quando a gente fala sobre gerontologia, sempre há aquela questão de tentar diferenciar gerontologia e geriatria. São coisas diferentes, tá bom? Então, só para vocês entenderem, a gerontologia, é o campo de estudo, que vai investigar os fenômenos fisiológicos, psicológicos e sociais, culturais relacionados com o envelhecimento do ser humano, Ou seja, é o processo natural, tá? Então, ele vai estar fazendo o estudo do envelhecimento de forma natural. Quando a gente fala de geriatria, é o ramo da medicina, que é especializada e associada ao estudo de prevenção, de tratamento de doenças e da incapacidade, em idades avançadas. Ou seja, são as patologias que são acometidas nas pessoas mais idosas. Então, esse campo de estudo é a geriatria. Aí você fala, e a gerontologia e a geriatria, elas andam juntas? Andam juntas. Porém, a gerontologia, ela vai pegar toda a base, de certa forma, natural, do decorrer da vida do ser humano, certo? Do processo de envelhecimento, como é a característica normal do envelhecimento. Porém, na geriatria, são aquelas doenças que são acometidas nas pessoas de mais idade, no processo aí de envelhecimento, tá bom? Na gerontologia e geriatria, a gente vai ter, a enfermagem na gerontologia, ou enfermagem gerontica, que é o campo da enfermagem que se especializa na assistência ao idoso. O gerontologista, ele pode ser um especialista ou um generalista, que oferece uma assistência abrangente de enfermagem para pessoas idosas. Então, a gente vai ter o médico especializado, porém também a gente tem especialização para o enfermeiro ou até mesmo para o técnico de enfermagem, tá certo? Nessa área. Aí você fala, quais são os locais de atuação, que eu posso estar fazendo essa especialização e estar posteriormente atuando? Você pode atuar, em casos de amparo, vocês podem atuar, como enfermagem especializada, em gerontologia ou geriatria, tá? Você pode estar atuando dentro de hospitais, tá? Principalmente, pessoal, hospitais onde tem esse atendimento direcionado mais a pessoas idosas. Na gerontologia, você pode também trabalhar como pesquisador, tá? Porque vai fazer evidência, tá, de pesquisa do processo de envelhecimento. Aí você fala, o envelhecimento não é igual para todos? Não. Para cada indivíduo, a depender da sua vida, do decorrer aí, do seu processo de envelhecimento, vai ter algumas diferenças específicas, até porque nem todos os indivíduos são iguais, Então, a gente vai ter aí essa diferença, tá? Continuando com gerontologia e geriatria, o papel da equipe de enfermagem, aumentar os hábitos saudáveis. Então, ajudar nesse processo, tá? Tanto na geriatria quanto na gerontologia. Então, a gerontologia, ela pode fazer estudos específicos, onde pode demonstrar, para que o idoso ele possa se cuidar mais. Então, por exemplo, eu posso fazer, como especializada em gerontologia, uma pesquisa onde evidencia que o idoso que ele faz uma nutrição adequada, então ele tem chances maiores de prevenir certas doenças. Já na geriatria, eu posso fazer, a orientação para esse idoso com base no estudo de um especialista em gerontologia. Então, eu preciso de alguém, para fazer a pesquisa base e tem a geriatria que vai estar ali, cuidando. Por exemplo, eu tenho uma idosa que está ali no processo de hipertensão e diabetes, tá? Então, eu vou usar o estudo da gerontologia sobre nutrição adequada para prevenir doenças e vou utilizar esse estudo justamente para ajudar aquela pessoa, aquela idosa, a ter uma qualidade de vida maior, Então, eu posso estar associando aí as duas coisas. E aí vem, continuando, diminuir e compensar, as limitações inerentes da idade, confortar-se com a angústia e debilidade da velhice, processo de morte. Olha só o que fala, que justamente a enfermagem vai estar auxiliando. Diminuir e compensar as limitações inerentes da idade. Pessoal, as limitações com a idade sempre vai ocorrer.
Né? No processo de envelhecimento, sabemos aí, né, que temos parentes e tudo mais, avós, avô, que vai passando nesse processo. Então, a gente sabe que começa a se ter algumas debilidades, algumas mudanças começam a ocorrer e a gente vai ter que se adaptar com isso. Então, na enfermagem, mais ainda, esse processo de adaptação tem que ser maior. Confortar-se com a angústia e a debilidade da velhice. Muitas pessoas, quando vai chegando, né, por exemplo, a mulher quando passa ali na menopausa, sabe que ela já está, né, no processo, já iniciou o processo de envelhecimento, tá? Então, começa a ter muitas vezes uma depressão por conta da velhice. Ou seja, eu não quero envelhecer. Eu noto que eu estou começando o processo de envelhecimento e fico angustiada com tudo isso. Então, tem muitas pessoas que passam por esse processo e que a enfermagem tem que estar ali apta, né, a reconhecer e para poder estar auxiliando. Então, também a gente tem o processo de morte. Muitas vezes, né, o idoso, ele sempre fala, né, só estou esperando a minha vez, porque fulano já foi, fulano já foi, fulano já foi. Então, nesse processo de morte também pode haver uma depressão por conta disso, por ver que outros familiares, ou amigos, ou parentes, ou vizinhos ali, né, que já foi, porque já chegou nesse processo de velhice e acabou, né, vindo a óbito. Então, muitas vezes começa a ter esse, né, esse desespero por saber que um dia vai morrer. Nós sabemos que isso vai acontecer, não sabemos quando, né? E nem o porquê, mas sabemos que vai acontecer, né? Então, muitas vezes, quando o indivíduo ele vai chegando nessa velhice, ele sabe que, por exemplo, já estou com 85 anos, eu posso viver até 100, até 105, até 110, mas mesmo assim eu sei que tem um limite, né? Para que o indivíduo ele tenha ali, né, a vida. Então, a gente sabe que tem um limite aí para a vida, tá? E aí, pessoal, nesse processo de envelhecimento se tem um conceito, né? Que é esse conceito? O conjunto de alteração que os seres vivos sofrem com o decorrer do tempo. Em algumas populações, o envelhecimento é considerado um fenômeno. Por que isso é considerado um fenômeno em algumas, né? Justamente populações? Porque muitas vezes a estatística e índice de vida daquelas pessoas são muito baixas. Então, uma pessoa que chega ao ponto de chegar à velhice é porque aconteceu um fenômeno muito grande, né? Ou seja, é um caso extra, né? Daquele cidadão daquela região que conseguiu viver até certa idade. Por exemplo, até hoje, para nós, é incrível ver uma pessoa que está viva até os 105 anos, né? Para mim, até hoje, é muito incrível, né? Então, a gente tem essa concepção. Por quê? Qual a estatística de vida do nosso país, né? Em média, 75 a 85 anos aí de idade, né? Então, no conceito simplista, né, é o processo pelo qual o jovem se transforma em idoso, no seu conceito de envelhecimento, né? Então, é um jovem que se torna, né, idoso. O tempo vai passando e a pessoa vai envelhecendo. No conceito biológico, são fenômenos que levam à redução da capacidade de adaptação e sobrecargas funcionais. Aí você fala assim, então quer dizer que uma pessoa jovem também pode ter as características biológicas da velhice? Pode também, viu, gente? Tá? A gente vai falar mais um pouquinho mais à frente, mas também pode acontecer. Olha lá, daqui a pouco você está dizendo que tá ficando velho porque tá sentindo dor nas costas. Não é isso não, tá? Vamos lá. Nesse processo, né, de envelhecimento, diz o seguinte, com o envelhecimento ocorre a homeostenose, declínio estimado em algumas funções e há uma maior vulnerabilidade a doenças como infecções, doenças cardiovasculares, neoplasias malignas, dentre outras. Ou seja, né, no processo de envelhecimento vai acontecer alguns processos patológicos, né? E quando eu falo, pessoal, de processo patológico, eu estou falando de processo de doença, tá? Então, nesse processo patológico que pode ocorrer, então esse indivíduo ele pode estar desenvolvendo diferentes, né, patologias. Aí você fala, e por que isso acontece? Pessoal, existem muitas características que podem levar o indivíduo a esse desenvolvimento, né, patológico. Mas, por exemplo, tem a questão, tá, do decorrer da vida, de como foi essa alimentação, como foi que esse indivíduo viveu, né, durante todo esse tempo. Então, isso pode justamente somar aí, e tá levando o indivíduo a uma específica patologia ou geral, tá? Ou pode ser também pela questão genética. Então, por exemplo, tá, se a gente for observar na nossa família, a questão genética ela sempre vai ser um pouco mais predominante. Por exemplo, na minha família, parte de mãe, as pessoas sempre acabam vindo a óbito, muitas vezes por parada respiratória. E muitos da família têm problemas respiratórios. Então, isso quer dizer que na nossa genética a gente já tem essa característica muito presente. Então, toda família sempre vai ter uma característica presente relacionada a esses tipos de patologias, tá?
Nesse processo, a capacidade funcional ao longo da vida vai reduzindo na terceira idade e é importante manter a independência e prevenir a incapacidade por isso. Reabilitar e garantir qualidade de vida. O processo natural de envelhecimento associado às doenças crônicas é o responsável pela limitação do idoso. Olha que coisa interessante, tá? Diz, ó, o processo natural de envelhecimento associado às doenças crônicas é o responsável pela limitação do idoso. Porque muitas vezes a gente vê um idoso que tem 100 anos e ele não está debilitado, não está acamado. A gente até fica achando que é um fenômeno, é uma surpresa, né? Você vê uma pessoa com 100, com 105 anos e ainda não está debilitado, não está acamado. A gente vê pessoas muito mais novas, né, nesse processo de envelhecimento que já fica ali acometido, né, ao leito. Então, isso só acontece porque o processo natural, junto com os processos patológicos que o indivíduo vem desenvolvendo, né, ao longo da sua vida, vai justamente ser associados ali e vai levar esse processo, né, de limitação muito mais fácil, tá? E aí, pessoal, tá? Existe aí uma diferença muito grande entre senilidade e senescência. Muita gente fala da senescência sem saber o que é, e a gente caracteriza essa senescência como senilidade. E muitas vezes fala da senescência como senilidade. Vamos entender aí qual a diferença desses dois, tá? No caso da senescência, ó o processo de definição, né? É definida como um processo de envelhecimento natural e saudável, sem comprometimento da manutenção das necessidades básicas de vida, como alimentação, locomoção, higiene, relacionamento interpessoal. Então, quando a gente fala de senescência, tá, pessoal? É o processo de envelhecimento de uma forma natural, tá? Então, a gente vai ter algumas manutenções que vai precisar, sim. A alimentação, ela é base, a locomoção, a higiene. Tudo isso vai ter uma certa debilidade, mas isso não quer dizer que você já seja, né, um indivíduo senil, tá? Né? Não vai estar entrando aí na senilidade. A senescência, ela vai ser definida nesse quesito aí importante, é envelhecimento natural, tá? E aí, pessoal, a gente tem a senilidade, é o processo de envelhecimento associado a diversas alterações decorrentes de doenças crônicas, como hipertensão arterial, diabetes, maus hábitos de vida, podendo gerar incapacidades funcionais, insuficiência dos órgãos e até a morte. Então, o indivíduo, mesmo novo, ele pode ser acometido por essas patologias e começar um processo de senilidade. Por exemplo, a incontinência urinária, tá? Então, pessoas mais novas podem ter esse processo de incontinência urinária? Pode ter. Então, isso quer dizer o quê? Que esse indivíduo ele já começou um processo de senilidade. Ou seja, ele já começa, né, a perder as suas funções aí por conta de processos patológicos, tá? Continuando, a senescência e a senilidade são condições que poderão estar presentes na terceira idade, porém, o que irá definir a presença de uma ou outra será a qualidade de vida desenvolvida ao longo dos anos. Olha só, não sei se vocês já perceberam aí na própria família de vocês ou em alguém mais próximo. Muitas vezes você pega ali e compara, fulano tem 60 anos, fulano tem 50, mas fulano tá com o cara ali, tá com a vivência, a expressão, né? As características fisiológicas de como se tivesse 70 anos, tá? Então, há uma grande diferença. Eu vi um vídeo, né? Algum tempo atrás, de um homem de 90 anos, né, que ele subia em um pé de coco, que eu achei assim no coqueiro, achei interessante, simplesmente com a corda. Aí eu fico pensando, ele tinha essa idade, né, 90 e poucos anos, e eu, com a idade que eu tenho, eu não consigo nem pegar ali, nem agarrar para subir nem um metro ali no pé de coco, né, no coqueiro. Então, de fato, há essa diferença por conta da vida, a alimentação, né, a qualidade de modo geral de vida que esse indivíduo ele tem, né, teve, né, na sua construção aí ao longo dos anos, né. E aí, pessoal, tá? Ainda falando sobre senilidade e senescência, olha o que diz o seguinte, né, de Mantovani, 2007. O declínio físico apresenta-se como uma das principais características do envelhecimento e pode ser consequência de processos distintos, a senescência e a senilidade. Olha que interessante que ele falou. Pode ser por processos distintos, né?
Ou seja, né, um indivíduo ele pode se tornar, né, senil simplesmente porque ele teve alguns processos, né, de doenças, onde foi aí debilitando esse indivíduo e que ele chegou aí na senilidade. Olha que interessante, né? E a senescência uma pessoa mais nova pode, né, estar sendo acometido por isso. A gente vai ver rapidinho, tá? Vamos lá, ó. Enquanto a senescência é o envelhecimento fisiológico do organismo, marcado por um conjunto de alterações orgânicas, funcionais e psicológicas, a senilidade se caracteriza por afecções que acometem o indivíduo idoso. E isso, pessoal, está lá na referência segundo Cardoso de 2009, tá? Olha que diferença da senescência e da senilidade, né? A senescência é o processo natural do envelhecimento. É o indivíduo, com o decorrer dos anos, ele vai ter enrugamento da sua pele, né? Ele vai ter ali talvez alguma dificuldade. Ele já não vai, digamos, por exemplo, nós conseguimos andar mais rápido. O indivíduo no processo de senescência, né, ele já começa a diminuir, né, esse processo, né, de locomoção. Isso é normal, tá? É o processo normal do indivíduo que está no processo de envelhecimento. Agora, quando a gente fala dessa senilidade, um indivíduo, por exemplo, tá? De 20 anos, de 25, de 30 anos, ele pode chegar a essa situação de senilidade? Pode. É somente ao começar o processo, tá? Aí você fala assim, o que poderia me levar, por exemplo, eu que estou aqui, sou jovem, estou assistindo, a um processo de senilidade, tá? Algumas doenças podem te levar a isso, por exemplo, o câncer, tá? Ele pode levar você a esse processo de senilidade. É você perder as suas capacitações, né? Tanto de locomoção, motora, de tato, de tudo. Então, você vai perdendo isso com o tempo. E aí, pessoal, ó, na senilidade e ainda senescência, diz o seguinte, ó. A senilidade é um processo patológico e pode surgir com o envelhecimento, porém não está condicionado a ele, segundo o pessoal, ó. Scortegana Oliveira, 2007. Portanto, ele conclui, ó, olha lá, tá? Aí já é André, 2010. Portanto, a senilidade acomete os idosos, mas também pode estar presente em jovens e é caracterizada pela perda de capacidade de memorização, déficit de atenção, discursos incoerentes, desorientação, perda da capacidade de controle, né, do esfíncter anal e incontinência urinária, ou seja, vai ter incontinência fecal e incontinência urinária. Com o tempo, o indivíduo senil tem sua vida limitada ao leito. Esta doença também é conhecida como demência. Então, o indivíduo no processo de demência, onde ele perde todas as suas capacidades, tá? Ele está no que processo? Processo de senilidade, tá? Então, um indivíduo com qualquer idade, ele pode chegar a esse processo de senilidade, processo de demência? Pode acontecer. Existem pessoas, pessoal, tá? Que nascem, tá? E algum tempo depois começa a apresentar esse processo de demência. E muitas vezes é numa situação muito mais grave, que aí já não tem como, né, cuidar. Então, muitas vezes você vai pegar ali uma criança de 8 anos que está no processo de senilidade. Porque não tem controle nenhum, tá? De esfíncter, tá? Vai ter incontinência urinária, fecal, vai estar limitado ali ao leito, tá? No perfil do envelhecimento na América, tá? Então, na América, ó, né, o estado de saúde desses idosos, tá? Distúrbios agudos, a gente tem aí com menor frequência. Enfermidades crônicas, maior frequência. Por quê? Se a gente for analisar hoje, tá? A gente olhar ao nosso redor, na nossa família e aí nos vizinhos e tudo mais, a gente vai ter muito mais pessoas hoje que diz o quê? Já tem diagnóstico de hipertensão ou diabetes. Então, são doenças crônicas. Ou pronto, tem outras doenças crônicas, tem muito mais. Mas essas são as que mais acometem, né? Principalmente aqui na América, tá? Aí você fala, por que será que isso acontece muito aqui? Se a gente for olhar, pessoal, a estatística de pessoas onde, né, não tem uma boa alimentação, muitas vezes pela necessidade, né, de realmente não fazer uma boa alimentação, ou muitas vezes por opção, né? Então, não tem bons hábitos de vida, não tem essa boa alimentação, tá? Muitas vezes faz uso de bebida alcoólica e fuma, e tudo isso vai piorando a situação do indivíduo, levando o indivíduo aí a uma possível doença crônica, tá? Distúrbios crônicos mais frequentes, né? Aí, a partir dos 65 anos de idade, né? Maior que 65 anos de idade é mais frequente, tá? Né? Nos anos de idade. O que acontece, pessoal, também é a questão hereditária. Então, se, por exemplo, tá? Eu não cuido da minha saúde, eu acabo desenvolvendo alguma doença crônica, tá? A probabilidade dos meus netos também ter e passar isso adiante na minha geração
vai ser, né, na minha posterioridade aí, vai ser muito maior. Então, por isso que sempre falar, cuide de você, porque você vai estar cuidando né, da sua geração, da sua família. Então, isso é fato. Artrite, que é uma doença crônica também, hipertensão e distúrbios, né, da audição. Tá? Aí a gente fala, eita, que não tá ouvindo, né? Não ouve nada, a gente fala, não escuta. Porque acaba, né, pelo fato de algumas doenças crônicas acometendo o processo aí da audição também, né? No estado de saúde do idoso, ainda na América, então a gente tem aí, ó, cardiopatia, catarata. Catarata é muito comum entre os idosos. Deformidades, né, ortopédicas, tá? Porque com o passar dos anos a gente vai tendo uma perda óssea, né? Então, eu sempre falo, né, que a nossa vida, ela começa um declínio aí, porque a gente ganha, no máximo aí até os 30 anos. Após os 30 anos de idade, a gente já começa a ter perdas. Perda de colágeno, perda óssea, então a gente vai tendo. É significativa, existem algumas patologias que acabam tornando significativa, né, essa perda óssea. Então, muito mais cedo esse indivíduo, ele vai ter aí, né, justamente a sofrer com o processo da senilidade por conta disso. Mas existe, né, de qualquer forma, a gente vai tendo essa perda. Então, nossos ossos ele vai ficando aí, né, um pouco mais suscetível a ficar mais fracos, né? Sinusite crônica, tá? Diabetes, distúrbios visual, veias, né, varicosas, ou seja, né, as varizes podem acontecer. Imagina uma vida toda de comer, né, carne com a gordurinha gostosa. Vai chegar um momento que a gente vai poder aí estar desenvolvendo, né, essas varizes, tá? E aí, pessoal, né, doenças cardíacas, neoplasias, não sei se vocês sabem, né, o que é neoplasia, é justamente os cânceres, que pode estar sendo, né, o indivíduo ele pode estar sendo acometido. Um dos cânceres, dos processos de câncer que nunca é muito falado, né, é a questão do câncer de pele, que muitos idosos é acometidos, às vezes vem a óbito, até por outro motivo, e não se descobre que tem esse câncer. E aí, quando vai ver em algumas outras evidências, é que a gente consegue destacar. Então, pessoal, né, o cuidado com a pele acaba sendo deixado um pouco de lado, e isso pode estar cometendo o idoso, né? Acidente vascular, né, ou encefálico, são responsáveis aí por 75% da população, tá? Os idosos são hospitalizados 3 vezes por ano, mas permanecendo no hospital 50% mais tempo. Pessoal, olha só, né, quando a gente chega a essa fase, né, do processo, né, de senescência, o indivíduo ele vai tendo algumas necessidades diferentes. Então, se essas necessidades não é atendida, esses cuidados não é feito, ou esse indivíduo ele teve um decorrer da vida ali, né, que não teve um planejamento, não teve um cuidado, não teve orientação, a grande probabilidade é que quando ele chega nesse processo, ele vai sim ficar internado, tá? Então, a gente tem que cuidar enquanto está novo, para quando chegar esse processo da velhice, a gente está mais, ok, tranquilo aí, né? E aí, pessoal, né? Envelhecer é um processo fisiológico e natural pelo qual todos os seres vivos passam. Então, se você tem um cachorro, ele vai envelhecer. Se tem um gato, ele vai envelhecer. Nós envelhecemos e isso é natural, tá? Agora, como vai ocorrer esse envelhecimento é que a gente pode decidir e estar prevenindo, né? Alterações fisiológicas provocadas pelo processo de envelhecimento. Existem essas alterações que é normal no processo de envelhecimento. Eu não estou dizendo que quem, né, passa no processo de senescência, que envelhece tranquilamente, não vai ter debilidades. Vai ter, mas não vai ser por conta de processos patológicos, tá? Inicia-se na segunda década de vida. Olha só, né? A literatura, algumas literaturas vai trazer um pouquinho mais diferente para vocês, tá? Mas a partir da segunda década de vida já começa a ter esse processo de envelhecimento, né? Então, a partir dos 20 anos de idade, né, a gente fala, só cresce até os 21. Então, depois parou de crescer, acontece o que agora? Começa-se a perder, tá? Então, processo de colágeno, de renovação celular, de tudo isso já começa a ser um pouco mais diferente. É tanto que a partir daí a gente já começa a ver algumas linhas de expressão, né? A gente já começa a ver algumas coisas porque, né, já começou esse processo de perda aí, né? E no envelhecimento, ao final da terceira década, surgem as primeiras alterações funcionais ou estruturais. Lá no final da terceira década, ou seja, lá depois dos 30 anos de idade, já começa a vir as primeiras alterações funcionais ou estruturais. É tanto, por exemplo, que uma mulher, né, que ela não teve um filho até os 30 anos de idade, vai ter depois disso, ela já corre um sério risco, já é uma gravidez de risco. Por quê? Por conta da idade. Mas se eu tive um filho mais novo e resolvi ter outro filho aí nessa idade, tem muito problema?
já talvez não seja tão grave assim, tá? Porque você já passou por isso, seu corpo já teve esse processo, tá? É meio que já tem um reconhecimento daquilo que já foi passado. Na quarta década, há mais perda aproximada de 1% da função, né, nos anos aí, nos diferentes sistemas orgânicos. Então, ó, a partir dessa década aí, né, dos 40 anos de idade, a cada ano a gente vai tendo aí as nossas perdas. Então, representa aí, né, a cada ano 1% das nossas funções. Imagina, né, gente, 1%. Agora, tem como ser evitado isso? Tem como ser evitado. Sim, lógico. Tem como passar por esse processo de uma forma melhor, tá? É sendo ativo, tá? Então, a atividade aí vai ser sempre necessária para isso, tá? No processo de envelhecimento, a velhice não é sinônimo de doença, tá? Então, a senescência não é sinônimo de doença. Apesar de muitos idosos apresentarem más condições de saúde devido a doenças, muitos outros envelhecem em qualquer incapacidade ou limitação, mantendo uma boa saúde. Aí tem gente que fala assim, fulano, o avô de vocês morreu de quê? O avô morreu de quê? Não, morreu de velhice. O que é esse morreu de velhice? Viveu todo o decorrer da sua vida, não teve complicações alguma e chegou um processo onde, né, os seus órgãos ali chegou ao seu fim da vida, né? Então, foi por esse motivo, tá? Então, a prática de hábitos de vida saudáveis, visando manter o bem-estar físico e mental, é fundamental para que cada vez mais as pessoas envelheçam com qualidade de vida. Eu observo muito, pessoal, tá? Que a grande maioria dos idosos que chega nesse processo, né, de senilidade, ele estava tendo um processo aí de senescência com envelhecimento natural e acaba adquirindo patologias, porque, por exemplo, tá, tem uma mãe com 5 filhos, os filhos começam a sair da casa, vai construir suas famílias e tudo mais, vai morar longe, e aí aquele idoso começa a ficar sozinho, e aí já começa a ter aquela percepção, né, de que está no processo de envelhecimento, e isso acaba limitando, né, ele reconhecer que ele pode passar por isso de uma forma tranquila, né, pode passar por isso se cuidando e mantendo a sua vida, né, mantendo aí, né, a sua rotina. Então, isso acaba trazendo consequências negativas, né, para esse idoso, tá? E aí, pessoal, tá? Essa atividade eu vou deixar aí para vocês. Tá bom? Então, ó, primeira questão, ó, na sua opinião, né? Há um preparo de nosso país para o envelhecimento da população, tá? Eu gostaria que vocês respondessem. E aí, quando for na live, né, de amanhã à noite, de quarta-feira à noite, às 8 horas, eu gostaria, né, da gente poder debater esses assuntos aí com base na aula que vocês acabaram, que a gente finalizou agora, tá? Então, na segunda questão diz, ó, é correto afirmar que o adoecimento do idoso está relacionado apenas ao processo de envelhecimento, tá? Ó que interessante essa pergunta. Outra, diferencie senilidade de senescência, tá? Então, é bem simples, pessoal, fazer essa definição, tá? Então, eu quero que vocês coloquem isso mesmo no caderno de vocês aí, anotem bonitinho. Senilidade e senescência. Na senilidade, a gente tem o que, pessoal? Envelhecimento com processos patológicos. E na senescência, o envelhecimento natural do indivíduo, tá? Processo natural de envelhecimento. Conceitue, ó, gerontologia, que eu expliquei para vocês logo no início aí. Conceitue geriatria, certo? É muito importante a gente conseguir fazer essa diferença. Estabeleça, pessoal, o papel da enfermagem no cuidado da pessoa idosa. O que eu posso passar para vocês, pessoal, né? Sobre, né, mais aí alguns detalhes sobre o cuidado com a pessoa idosa. Nessa matéria é muito interessante porque a gente começa a perceber certos aspectos do processo, né, da senescência e da senilidade, onde a gente vai adquirindo mais respeito, né, pelas pessoas que a gente vê passar por esse processo. E sabemos que não demora, a gente vai chegar lá também, né? Então, pessoal, essa aula de hoje está finalizada, né? Encontro vocês, tá? Amanhã à noite, às 8 horas, na live lá no Instagram, tá? Para vocês, né, poder a gente debater esses assuntos. Gostaria da participação de todos, tá bom? Então, ó, cheiro para vocês e até a próxima.